Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about is in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm and tight. It's frozen. The story of my life, I give her hope, I spread her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in this cage. I know that in the morning now I season the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untented still. And I'll be gone, gone tonight. The fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm and tight. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Estúdio do Vida. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas mais do que especiais, que é a Tati e a Su, que são nossas palestrantes do Vida, do Congresso Brasileiro de Autoconhecimento, que vai acontecer agora no final de agosto aqui em Balneário Camboriú. Hoje a gente trouxe elas para falar um pouquinho, mas antes eu quero dar as boas-vindas. Tati, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Su. Obrigada. Gratidão por estar aqui com a gente nessa tarde para falar um pouquinho, né, sobre autoconhecimento, sobre nutrição, sobre o envolvimento desses dois temas tão importantes e imprescindíveis na nossa vida, né? Bem-vindas, então, e eu quero que vocês falem um pouquinho, deem boas-vindas para o pessoal que está por aqui, quero que vocês se apresentem e o pessoal conhece um pouquinho mais vocês. A gente que agradece o convite, né? Nós estamos muito felizes porque espalhar a sementinha do autoconhecimento para mais e mais pessoas faz toda a diferença, né, Su? Super. E meu nome é Suelen, para quem não me conhece, né? Sou nutricionista, funcional integrativa. E a gente está aí crescendo 1 ano e meio, quase 2 anos. Então é bem especial para a gente estar aqui compartilhando com pessoas e com institutos que têm também esse mesmo propósito. Né? Eu sou psicoterapeuta, eu trabalho dentro da linha da psicoterapia evolutiva, que é baseado no desenvolvimento do autoconhecimento, junto com a hipnoterapia também. Né? E a gente faz esse trabalho de união dentro do Instituto Crescendo, da psicoterapia com a nutrição. E como é que surgiu essa união de vocês dois? Como é que vocês se conheceram? Da onde é que partiu esse desejo para esse instituto tão lindo, com esse trabalho tão maravilhoso acontecer? Então, como é que começou essa história, né, Su? Bem, essa história eu posso dizer que começou da nossa própria necessidade
né, de unir realmente a psicoterapia com a nutrição. Confesso que eu já vinha fazendo um trabalho junto ao consultório, que eu atendo clinicamente, mas buscando autoconhecimento, trabalhando as minhas emoções, né, os pensamentos, a consciência, mas chegou um ponto da minha vida que o meu corpo ele já não correspondia mais à minha mente. Então eu estava me sentindo cansada, realmente um pouco acima do meu peso, que é confortável para mim. E aí eu pensei, eu preciso de uma nutricionista. Então uma amiga me indicou a Su, e ela veio me atender no meu consultório. E foram quase 3 horas de consulta, né, Su? Uau! Para resolver aí. Tinha, e foi paixão à primeira vista, assim, porque as nossas ideias se encaixaram muito. E ela também expôs essa necessidade das próprias interagentes dela, que falta essa base de autoconhecimento para realmente seguir um plano alimentar correto, enfim, a base das emoções era muito importante. Eu sei que da primeira sessão a gente saiu sócia. Olha, coisa boa. Isso, eu sentia muita falta de ver só que a parte da nutrição, pensando no corpo físico, na parte básica só da alimentação, ela acabava que funcionava por um tempo, mas depois não funcionava mais, né? E aí eu vi que ia muito além disso, porque é tudo junto, corpo, mente, coração, a gente sabe que não tem como separar. E aí faltava eu entender como nutrir mais a mente, o coração, como ter essa educação emocional para mudar de fato a relação com a comida e aí sim ter um resultado efetivo e que realmente vá tratar a causa. Né? Que muitas vezes a questão da nutrição ela tem a ver com a relação que a pessoa tem com a comida. E não simplesmente, né, restrições, perder peso, sem tratar a causa, que a gente sabe que não é efetivo. Sim. Então, foi aí que a Tati me ajudou, começou a me ajudar muito e a gente começou a fazer essa interação. Exatamente. E aí, então, surge o Instituto Crescendo, que é um trabalho que nós temos, além do nosso, cada uma no seu consultório clínico. E o Instituto Crescendo, ele nasce justamente da necessidade que a gente procura inspirar e manifestar, né, para que cada um encontre a sua melhor versão dentro do autoconhecimento e que a gente consiga, então, gerar harmonia e potencializar a abundância nas 5 principais áreas da nossa vida, que tem tudo a ver com o Congresso. Presta atenção, gente, que isso é muito importante, que ela vai falar aqui agora, gostei. Então, a gente precisa nutrir da melhor forma, nutrição a gente entende que vai muito além da alimentação, essas 5 áreas da nossa vida, que é a saúde, os nossos relacionamentos, a nossa carreira aliada ao nosso propósito de vida, né? O pilar das finanças, né? De finanças, da prosperidade financeira, que é muito importante, e da espiritualidade, né? Espiritualidade sem vínculo religioso nenhum, mas com que cada um se conecta e é importante. Sim. Então a gente acredita que quando a gente entra em harmonia, da melhor forma, né? Nessas 5 áreas, nós nos tornamos pessoas mais felizes. Com certeza. E pessoas felizes fazem o quê? Fazem outras pessoas felizes. Né? É consequência, né? Essa é a nossa maneira que a gente encontrou para impactar o mundo de forma positiva, né? Plantando essas sementinhas. Que lindo. Gente, nós estamos aqui, para quem está entrando, foi entrando nesse meio do caminho aí com a Su, Lorence e a Tati Packer, do Crescendo. Elas estavam aqui falando um pouquinho do instituto delas, que trabalha essa união da psicoterapia junto com a nutrição. Queria que vocês falassem um pouquinho o que está rolando dentro do Crescendo hoje. Né? Que projetos que vocês estão desenvolvendo para a galera poder se conectar um pouquinho mais e entender que processo, que movimento que vocês estão trazendo aqui para o mercado, aqui da região. Sim, a gente tem tanto os nossos eventos presenciais quanto os nossos eventos online. Né? No momento hoje, o nosso bebê, o nosso carinho vai para o Detox Day. Detox Day é um dia que a gente realiza um retiro num dia bastante intenso, com bastante vivências na área da nutrição, do autoconhecimento. Um dia que a gente diz que a gente cuida da pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente mesmo, onde a gente sai do piloto automático, sai de toda a rotina e vai cuidar um pouco de si. Então, o Detox Day ele já teve a etapa Blumenau, Balneário Camboriú, nós fizemos em Joaçaba e nós voltaremos com ele provavelmente na primavera. Né? E, além disso, a gente também tem a parte online. Né? Atualmente, hoje, a gente está fechando o nosso grupo de desafio,
Desafio Que Detox legal. Corpo e Mente, 30 dias, né? Um grupo Uau. formado no WhatsApp, então a gente vai acompanhar essa galera agora durante 30 dias, né, Su? Isso, se formou agora, né? Está se formando durante o dia inteiro, hoje vai formar. E a gente então. procura, então, movimentar também a região de Itajaí, Balneário e Camboriú, trazendo profissionais de alto gabarito, de grande credibilidade, né? Talvez grandes orientadores e mestres nossos, para dar cursos também. A gente convida esses profissionais, a gente apoia. E aí a gente tem desde formação em numerologia, formação em PNL, programação neurolinguística, A gente teve persuasão. recentemente um curso de ginecoterapia. A gente Ah, vai muito eu para essa área acompanhei. do estudo com a mulher também. A Que gente trabalha maravilhoso. muito essa área da nutrição da mulher, essa reconexão com o feminino. E a gente teve um curso muito legal também com o Thales, né? Sobre yoga, ansiedade. E nós vamos ter um workshop também de autoconhecimento, onde você seja mestre de si mesmo, com um grande orientador meu, que é Eduardo Carvalho. Maravilhoso, né, Su? Então, sempre nessa área, sabe? Sempre cursos voltados a 5 áreas da nossa vida. E vocês têm um canal no YouTube também, né? Tem vários vídeos que as meninas aqui são extremamente badaladas, youtubers. Qual que é o canal de vocês? Vai saber. Vai saber. Ou você pode localizar a gente, o canal é o Crescendo Oficial, né? youtube.com/Crescendo Oficial, e o programa dentro desse canal é o Vai Saber, né? Vai saber se é bom para você ou não. Isso. A nossa ideia é trazer aquilo que faz sentido para a gente, o que a gente experienciou esses anos todos e que a gente vive na nossa vida e com os nossos interagentes, para você ver se serve para ti ou não. Então, por isso que é o nome Vai Saber. Eu sei que a gente se diverte um monte. Essa é a grande magia, né? Fazer esse movimento acontecendo. Falando um pouquinho dessa questão, eu acho que até uma pergunta mais para a sua agora, da questão da nutrição, né? Do processo alimentar. Muitos veem isso como algo, um bem-estar mais físico. Sim. Né? Como é que tu entende, como é que tu traz esse processo para o pessoal que está aqui nos assistindo agora, voltando isso para dentro, sabe? Esses benefícios não apenas no aspecto físico, né? Essas melhorias que tu procuras, vocês juntas, mas agora a Su, dentro do consultório dela, procura trabalhar com o paciente. Assim, é lógico que o benefício do corpo, do físico é muito importante. Afinal, é esse veículo que nos permite se mover no mundo hoje, né? É o que faz com que a gente consiga fazer as atividades, viver com disposição, viver feliz, viver confortável. Então, quanto mais saudável a gente estiver, digamos que mais confortável vai ser a nossa viagem nessa vida, né? E aí não dá para dispensar isso. Porém, a gente sabe que para que a gente consiga de fato o resultado de nutrição desse corpo físico, a gente precisa nutrir essa parte de mente e de coração. Senão a mente vai estar auto-sabotando o tempo todo. Se a gente não tiver com uma nutrição do coração bem em dia, a gente vai compensar na comida. Então, a gente sabe que para os três, que é preciso que os três estejam de fato em equilíbrio para que a gente consiga, né? E da mesma forma, um corpo físico que muitas vezes consegue ser bem nutrido por um esforço, aquela coisa, né, muito rígido. A gente sabe que, além de não durar muito tempo, não traz aquela plenitude de viver saudável de fato, porque, claro, se não trazer para dentro, não trazer para o coração, não trazer para a mente, não é completo, né? Sim, isso me veio agora a questão do efeito sanfona. Isso. Né? Quando vamos falar em emagrecimento, que para a mulherada que está aqui, eu acho que isso é um super tema, né, a ser abordado. Quando nós trabalhamos essa questão do emagrecimento pura e exclusivamente para a questão estética, a gente acaba não conseguindo trabalhar essa consciência, né? Né? Esse saber o porquê da alimentação correta, né? Os benefícios que elas vão trazer. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, para a gente realmente levar para quem está nos ouvindo aqui uma dica, né? Talvez assim um pequeno caminho de, eu quero emagrecer, mas eu quero continuar bem, eu quero continuar saudável e manter esse peso, né, daqui para frente. Eu acho que isso é o que mais acontece. O problema não é emagrecer. Muita gente com, às vezes, um objetivo, às vezes, uma formatura, um casamento, qualquer coisa fixa, consegue emagrecer. Mas é manter aquilo, né? É não ficar emagrecendo e voltando, gerando um ciclo de frustração, de culpa. Então, aqui a gente trabalha muito juntas nesse sentido, que é
aprender a conhecer suas emoções, entender, né, o que você está sentindo, para você não ficar comendo suas emoções, entende? Entender que você pode sentir aquilo, reconhecer, aprender a lidar com isso, para que você consiga, de fato, não compensar na comida. Né? Então, a gente trabalha muito daí com a parte emocional, mental mesmo, é um trabalho bem nesse sentido. E aí, claro, vem as opções saudáveis, vem as trocas inteligentes, vem a quebrar o mito de que a alimentação saudável não é gostosa, porque as pessoas pensam que é ruim, né? E, na verdade, não, é muito gostoso. A gente pode fazer a culinária funcional, a Ayurveda, que é o que eu trabalho, a gente trabalha muito com comidas gostosas mesmo. Então, mostrar que pode, sim, ser fácil, gostoso e que é preciso trabalhar essa parte das emoções. Aí a gente sabe que, sim, vai acontecer. Se não... eu estou há 10 anos, né, trabalhando com consultório e o que eu mais vejo é isso. Às vezes eu atendo uma pessoa, depois de 3 anos ela volta e está na mesma, ou de 1 ano, 2 anos. E é o que eu menos quero, né? Hoje o que eu mais gosto de ver é quando a pessoa vira aquela chavezinha da consciência, ela entende esse processo e ela segue, né, com essa saúde verdadeira, né? Gente, olha só, olha que preciosidade que a gente está ouvindo aqui. Tem muito conteúdo maravilhoso. E agora eu quero ouvir um pouquinho da Tati. Eu fiquei bem curiosa com essa questão da psicoterapia, né, Tati? Como é que é esse trabalho? Eu acho que a maioria aqui não sabe porque uma coisa é uma terapia com um psicólogo, né, tradicional, enfim, um psiquiatra. Mas como é que é esse movimento da psicoterapia, através da tua formação, que é a parapsicologia, né? Como é que ela funciona? Para a gente atender aqui a talvez algumas curiosidades. É justamente essa, na psicoterapia evolutiva, é justamente essa parte de integração do ser, né? Para que a gente se reconheça como um ser integral e não somente em partes. Olha só. É? E dentro da psicoterapia evolutiva a gente foge da linha da normose, que é a linha da normalidade, que é uma grande epidemia, a gente não percebe, mas ela nos mata aos poucos. Então, a gente adapta cada ser que me procura em consultório para que ele, sendo do jeito dele, como é que se adapta melhor ao meio que ele vive, né? E não existe certo e errado, né? E o que é bom para cada um é esse olhar de integração, justamente para que a gente mergulhe no autoconhecimento e a gente trabalhe em cima da consciência, para que gere um novo olhar sobre a vida, né? Para que ele veja a vida de forma diferente, para que encontre novos significados para a situação que esteja passando, seja qualquer que seja. Nessa área do desenvolvimento pessoal, nós trabalhamos muito essa questão do que tudo faz parte do todo. E nada mais é do que isso que a gente vem conversando aqui, que não dá para eu separar o desejo de emagrecer sem eu trabalhar a minha mente, sem eu trabalhar o meu coração, como é que estão as minhas relações, né? Como é que está a minha fé, como é que está a minha crença no poder de mim mesmo, que eu consigo transformar a minha vida. É incrível isso, está tudo muito conectado, né? Exato, e não dá para colocar numa caixinha, porque cada um que me procura também, que a gente atende, até os mesmos interagentes, às vezes passa pela Sul, passa por mim, e cada um tem uma maneira por que não emagrece, por que não chega no resultado estético que quer. Então, essa individualidade, respeitar cada um, né? Sim. E a gente bate muito assim em cima. Nós somos seres emocionais, e está mais do que na hora da gente começar a aprender a se relacionar com as nossas emoções, né? Para sair realmente desse ciclo vicioso. Sim. Então, eu preciso trazer a emoção para perto, eu preciso olhar para aquilo, eu preciso abraçar, preciso observar, para então eu jogo, né, para a luz da consciência, eu tiro o que está sombrio, jogo para a luz da consciência e eu consigo me relacionar melhor. Eu não afasto, eu trago para perto. Essa é a grande diferença, esse é um dos grandes desafios. Eu acho que o grande desafio é nós conseguirmos trabalhar esse medo, né? Que a gente não sabe. Essas crenças limitantes, aquelas ruminações que a gente vive, né? Com a mente sempre fazendo barulho, né? E nos desgastando emocionalmente, né? O desafio é conseguir passar por cima disso tudo. Sim, né? Exatamente, porque a gente tem que entender essa conexão que a gente trabalha muito forte, que corpo e mente é uma coisa só. A gente aprendeu que são sistemas separados, mas não é. Não é.
o que a gente pensa somatiza imediatamente no corpo, né? Pensamento é manifestação de hormônio. Então, esses processos da fuga do agora são processos ansiosos, né? Eu costumo dizer que a mente é um macaquinho bêbado na floresta que fica pulando de galho em galho, sem nenhuma conexão, sem uma mente focada, e que entra a mente intoxicada, com os pensamentos acelerados no futuro, os medos, as angústias, né? Nesse sistema da própria mente, que é perfeito e natural, porque ela está ligada à nossa sobrevivência. Só que para a gente viver, a gente precisa ir além da nossa mente. Muito. Hoje o ser humano, a gente vê através de estudos, através de índices, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os altos índices de depressão, né? Tanto de depressão quanto de ansiedade, de aceleração. Né? Nada mais é a depressão do que viver lá atrás, no que já passou. Sim, exato. Né? E que não tem mais volta, que tu não tem como mudar o que já passou, e no futuro que não existe. Né? Que está lá na frente, mas que tu gera expectativas, ansiedade e geralmente muitas frustrações, porque a gente não está aproveitando agora, né? Exatamente, né? A frustração é a expectativa não correspondida. Justamente. E como que a gente se perde nesses processos, né? O mundo que a gente vive acelerado, as informações, movimento, comparações, julgamentos, tudo isso ajuda nos nossos processos ansiosos até chegar à crise de pânico, que é a ansiedade ao máximo, né? No limite, né? E a gente vê o quanto isso está ligado com a questão de uma alimentação baseada em restrições, em dietas padronizadas, radicais, né? Radicais. E aí eu sempre falo, porque muitas pessoas chegam para mim já hoje com uma consciência, já sabem do meu trabalho, então já querem às vezes ir na causa, mas outras não, estão insistindo na ideia. E aí é só pensar. A vida toda foi feito isso, né? A vida toda tu tentou dietas restritivas, tentou dietas padronizadas. Sim. Da mesma forma que existe a individualidade na parte que a gente fala mental, emocional, existe também na parte bioquímica, do físico mesmo, né? Não tem nenhum ser humano igual ao outro. Então, às vezes, óleo de coco é bom para todo mundo. Não, para ti pode não ser, sabe? Então, fazer uma restrição, sofrer, ter essa relação de sofrimento com a comida. Gente, se a vida toda foi feito isso e não funcionou, por que não tentar diferente? Talvez não seja o mais fácil, porque exige um esforço, tu se autoconhecer, tu ir atrás das emoções, né? A gente sabe o congresso todo, eu acho que vai ser justamente para ajudar nesse processo. Então, mas a gente sabe que é o único caminho que funciona, que não vai ser aquele que você vai e vai bater com a cara na porta e volta de novo. Né? Eu acho que o caminho é parar de buscar o resultado sem querer mudar. Não tem como, não existe isso, né? Resultado imediato sem fazer o processo de mudança, né? Desculpa, mas ou continuar também fazendo as mesmas coisas e ter resultados diferentes, né? Nesse sentido, não... É exatamente isso. Mas aí, justamente, o autoconhecimento, ele traz muito a autorresponsabilidade, né? Muito. Porque a partir do momento que tu começas essa busca, esse processo, opa, peraí, preciso fazer diferente. Então, agora eu vou começar a ir atrás, né? E o Congresso vem para isso. Por isso que ele chama Congresso Brasileiro de Autoconhecimento, né? Para a gente buscar olhar para dentro. Para a gente olhar para si. Olhar para a pessoa mais importante da tua vida, como a Tati trouxe agora aqui, né? A gente, que é algo que a gente não faz. Porque nós estamos o tempo inteiro olhando para o outro. Né? Às vezes a gente está numa palestra, ouvindo alguém falando, e diz assim, cara... essa pessoa tinha que estar aqui ouvindo isso. Não existem coincidências, né? Eu não acredito nisso. Nada acontece por acaso nessa vida. Se tu tá ali, é porque tu precisa ouvir, né? Você precisa se abrir para ouvir aquela informação. E nessa busca, que a gente também vem vivenciando, eu, o Jean, enfim, já há alguns anos, a gente começou esse processo, né, através de se autoconhecer, através do silenciar também, da meditação, da alimentação, porque assim, parece que é o efeito dominó, não é? É uma rede. Tu começa a trabalhar rede. uma área da tua vida, vai caindo tudo, assim. Aí tu vai olhando, aí tu pega aquela tua grande roda, olha todas as áreas e diz, espera aí, isso aqui está tudo muito desconexo, né? E o Congresso vem muito para isso. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente, nós estamos aqui com a Su e com a Tati, que é uma das palestrantes do Congresso Vida, e chegou um momento, eu acho,
da humanidade como um todo, sabe? A gente precisa criar esses movimentos de autoconsciência, de se autoconhecer, de trazer responsabilidade para si. Como eu gosto muito, até postei esses dias no Instagram, a bolsa do material que veio do Vida, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Gandhi traz muito isso, porque não adianta tu dizer assim, poxa, o mundo lá fora está uma porcaria, né? Nossa, cada vez mais podridão na política, não sei o quê. Mas o que eu estou fazendo, né, para transformar o meu mundo e, consequentemente, o mundo, aos poucos, das pessoas que estão à minha volta? Então, o Congresso vem muito para falar disso, para falar sobre essas 8 áreas principais. Vamos falar de relacionamentos na família. Não adianta eu abraçar a minha amiga que está aqui do meu lado se a minha relação com meu pai e com a minha mãe não está legal. Né? Então vem o Piangers, um grande âncora para estar ali com a gente, super empolgado, gente, ele vai trazer uma palestra inédita, está feliz da vida, ele é maravilhoso, autor do Papai é Pop, um dos maiores palestrantes hoje no Brasil, vem para falar sobre relacionamentos, vai vir a Su e a Tati para falar sobre a palestra, que daqui a pouquinho elas vão contar um pouquinho mais. Então a gente vai estar falando sobre essa questão da nutrição, do autoconhecimento. Estaremos falando sobre, sim, trazer para si a sua fé, sobre o poder da cura. A Cristina Cairo, maravilhosa, amo ela, porque ela vem trazer com uma base científica, com base na física quântica, o quanto nós temos o poder de nos regenerarmos. Né? Então, criando essa consciência através da alimentação, do que são os nossos pensamentos, o quanto, sim, nós conseguimos curar as nossas doenças. De onde que vem um câncer, né? De onde que vem uma gripe, às vezes, enfim, por que a nossa imunidade baixa? E aí a gente vai, enfim, vem com a Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, uma das maiores filósofas, né, do país. Eu acho ela assim, incrível, porque ela traz esse conhecimento de milhares de anos, né? Traz lá de Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, enfim, de grandes pensadores, vem falar para a gente sobre propósito, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas eu vim passar nesse mundo para quê? Para trabalhar, né? Para me alimentar, para reproduzir, e acabou-se? E aí? Qual vai ser o meu legado? O que eu vim fazer? O que eu deixei aqui para os meus filhos, para a minha família? E assim por diante. Vamos falar de alta performance, gestão do tempo, né? Que hoje a maioria trabalha enlouquecidamente e não tem mais tempo de fazer o que gosta. O Tiago Rodrigo vem para falar sobre felicidade, maravilhoso, lá daquele um grande empreendedor e youtuber que tem o vídeo Ubuntu com milhões de acessos, ele é super maravilhoso, vem para fechar essa roda. Enfim, todas as nossas vivências de respiração, né? A Dani Loper, Mariane Nicoloso, o Giba, Vanessa Erlo, enfim, a gente vai ter muitas pessoas especiais do Brasil inteiro e muitos palestrantes aqui da nossa região, né? Que a gente tem que prestigiar quem está aqui, para trazer toda essa consciência. Eu amo, né, falar sobre o Congresso, é o meu bebê. Ai, gente, mas é porque a minha vida foi transformada. Então, poxa, se eu vi que, fazendo uma análise do que era a roda da minha vida 5 anos atrás, e hoje eu vejo como ela está plena, porque também, gente, eu digo, né, não adianta a gente querer levar adiante algo que a gente não acredita, não vive. A gente precisa vivenciar tudo isso. Então, assim, os 15, 16 nomes que estão conosco, o Ricardo também, que vem para falar, você quer saúde ou fugir da doença? Né? Pô, um super profissional da área da saúde também, que vem para falar no sábado com a gente. Então, cada nome que está nesse congresso, eu sei que vive tudo isso, porque não adianta ir lá no palco e pregar algo que tu não vive, né? Que tu não é. Isso é muito profundo. Então, o Congresso vem para trazer muita reflexão. E não tenho dúvida que vai transformar muita gente. Né? Esse movimento está maravilhoso. Enfim, tem vários outros nomes que eu não falei aqui, mas a grade está extensa e esses 2 dias serão maravilhosos. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre... Eu sei que tem um monte de surpresinha vindo por aí. Essa palestra promete. Elas vão entrar depois do Piangers, ele vem falar sobre relacionamento e as meninas... Né? Eu ia dizer isso. Foi uma telepatia que leu o meu pensamento. Mas estamos aí, né? Com certeza, né? Não estão aí à toa. Falem um pouquinho pra gente. O que vai ser essa palestra sobre o detox mente e corpo? Vamos, o que essa galera espera nesse momento, nessa 1h30 com vocês? Caramba, que momento incrível participar desse movimento
desse fruto, né, do Congresso Vida. E acho que né, a gente está na hora de despertar, de acordar mesmo, né? A Terra clama por isso, né? Todo esse movimento. Muito. E a gente entra então com a palestra Detox, Corpo e Mente para a Vida Diária, não é? Porque é tão problemática a situação da desintoxicação que a gente vive hoje, física e mental, que impacta diretamente na nossa vida e a gente nem se dá conta. Não. Né? Então, é justamente o nosso objetivo trazer essa consciência de dizer, olha, isso pode ser um sintoma de uma intoxicação do teu corpo. Por exemplo, sintomas, dor de cabeça, me ajuda, Su, cansaço, fadiga, má digestão, intestino que não funciona bem, doenças crônicas. tristeza, não é? A gente sabe que tudo que sobrecarrega o organismo é uma forma de intoxicar, né? Então tudo que você vê que começou a transbordar, que causou doença, que está te deixando saturado, que está te deixando de alguma forma fora do teu estado de bem-estar, prazer, né, de disposição, quer dizer que tu está intoxicado. A gente costuma dizer que a gente se acostuma. Acostuma. Dor de cabeça não é normal. Parece que tudo é normal hoje, né? Eu tô com uma dor de cabeça, mas é normal, já passa. Vou tomar um remedinho, já passa. Tomar um remedinho. Meu intestino não funciona, eu tô há 7 dias sem fazer cocô. Tá tudo É certo, normal. né? Tem uma azia que tá ali, eu tomei omeprazol há 5 anos, tá tudo bem. Como assim? O corpo ele é muito inteligente, né? Eu acho que esse congresso vai ter várias palestras. A Cristina Cairo, que fala muito da linguagem corporal. Sim. Justamente nesse sentido de dizer que o corpo ele está avisando, ele está conversando, ele está falando que alguma coisa não está legal. Ele dá sinais e sintomas, ele está conversando com a gente, só que a gente não escuta e cada vez vai intoxicando mais, e mais, e mais. Né? O nosso corpo ele tem inteligência própria e a gente não escuta justamente porque a gente já tem a mente intoxicada, né? Que é esse devaneio dos nossos estados mentais. Eu estou sempre no futuro, eu estou sempre no passado, eu estou fora do agora. Fora do corpo, né? Fora do corpo. A gente costuma dizer que a gente está desacoplado. O teu corpo está num lugar, o teu pensamento está em outro. Então, a proposta do Detox é justamente como que a gente faz para começar a nos desintoxicar e realmente viver uma vida plena. E presente, né? Exatamente, a gente faz esse retorno de voltar para o simples. Porque intoxicação é tudo demais. Eu acho que a gente tem que parar e voltar para o simples, né? A nossa intenção é desmistificar e não complicar. Então, como que a gente faz esse detox prático na vida diária, sem fugir da tua rotina, mas você precisa sair do piloto automático. Sim. A gente fala muito que existe a desintoxicação, até a gente tem um pouco de medo às vezes de usar ela, porque é uma palavra que é muito usada, está muito na moda, né? É muito fácil. Usa isso para desintoxicar, detox. As receitas prontas. Só que a gente sabe que isso, assim, por muitas vezes, além de não funcionar, traz muitos efeitos colaterais, né? Não é feito da maneira certa. Existem, sim, maneiras de desintoxicar, mas o que a gente propõe na palavra desintoxicação é um pouco diferente. A gente acredita que o corpo ele já desintoxica naturalmente. Isso é um processo natural. Pela inteligência própria que ele tem, ele faz isso o tempo todo. Eu estou aqui, ele está desintoxicando. Só que a gente intoxica tanto, a gente satura tanto com os fatores ambientais, externos, satura tanto a mente por não estar presente, que a gente não deixa ele fazer o trabalho que ele veio fazer, não deixa ele funcionar de forma orgânica. Então, o nosso desintoxicar é ter escolhas diárias conscientes para que você deixe o corpo simplesmente agir do jeito que ele veio agir. Então, isso é muito simples se for pensar, né? Lógico, deixa o corpo fazer o que ele sabe fazer. Só que não, a gente não deixa ele fazer, porque a gente fica intoxicando o tempo todo. Então, como com escolhas diárias conscientes, escolhas diárias desintoxicantes, a gente simplesmente deixa isso acontecer. Olha, não é muito mais tratar a causa do que simplesmente tomar um suco verde, fazer uma semana de desintoxicação e depois voltar tudo ao normal, Sim. né? Detox é para a vida toda, né? Esse detox que a gente propõe, né? Sim. É muito nesse sentido. E essa parte de desintoxicar a mente vem muito para tratar a causa. Desintoxicando a mente, você consegue também não intoxicar mais o corpo. Desintoxicando o corpo, você vê que automaticamente dá uma vontade de limpar também as emoções. A gente costuma dizer, né? A gente toma banho físico todos os dias, né? Por que a gente não faz uma higiene mental? Por que a gente não limpa a nossa mente, não dá um banho na nossa mente diariamente? E é simples, 5 minutinhos, sabe? Tá fácil de fazer, mas às vezes não faz porque não conhece. Justamente essa é a nossa intenção de disseminar essa informação. Sim. E às vezes não faz por preguiça, enfim, né? A gente fala da importância de ter um ritual, nesse sentido, hábito, né? criar o hábito. A gente ensina muito na desintoxicação como criar hábitos desintoxicantes.
Porque a gente tem hábitos intoxicantes, então eles já são enraizados, são fáceis, já tem uma rota traçada, né? Então, como fechar essa rota e criar uma rota desintoxicante? São técnicas, enfim, que a gente precisa também para ajudar nesse processo. Desculpa, mas pegando o gancho agora do que vocês estão fazendo de mudar esse hábito, o Congresso vem muito para isso. Não são receitas mirabolantes. Uau, né? Não, todo mundo vai ver que são processos simples, né? Fáceis, mas claro, tudo requer esforço, né, gente? Sim. Nada acontece por acaso. Tu deixar de comer talvez um pãozinho quentinho de manhã cedo, né? Requer um esforço, né? Mas às vezes, desculpa, mas às vezes a gente fala assim, às vezes faz parte. Faz parte. Por vezes, né, a gente fala, mas como uma fatia de bolo feliz, mais Sim, vale uma fatia de bolo feliz de vez em quando. do que uma maçã triste. Claro. Boa. Adorei, gente. Mas é claro, saindo do radicalismo, né? Nossa, vou ficar 30 dias, não vou botar um pedaço do doce que eu gosto na boca. Por quê? Né? Não tanto sacrifício. É um esforço, mas sem tanto sacrifício. Sim, Seria com mais ou menos consciência. isso. Come, mas come com consciência. É isso aí. Com presença, né? É. O desintoxicar pra gente tem muito nesse sentido de você abrir espaço para o novo, sabe? Se permitir deixar aquilo que não serve mais para você abrir espaço para o novo. Então, você limpa em todos os sentidos. Tanto que nesse desafio que a gente está fazendo, tem desde limpar a carteira até limpar o intestino. Porque é isso, né? É uma não limpeza tem como. total. Não dá para separar, né? Tudo é reflexo, né? Tudo está interligado. Então... Eu li uma vez um livro da Mary Kondo e ela fala sobre arrumação dentro de casa. Mas como? O externo, ela fala muito que o externo reflete o que tu está vivenciando internamente, né? Então, tu vai chegar no teu quarto para dormir à noite com uma cama bagunçada, tudo jogado, sujo, um armário virado do avesso. É reflexo da tua vida, porque tu não tem como a tua vida estar linda, maravilhosa e organizada se o teu quarto, onde tu dorme, passa lá horas da noite, tá uma bagunça, né? Então faz parte, né? E é bacana esse novo olhar, porque você pode, claro, trabalhar essa organização interna para depois passar para o externo, mas se você já faz uma organização do teu externo, armários da cozinha, bolsa, carteira, roupeiro, carro, mesa do escritório, automaticamente o teu interno também ele já começa a se equilibrar. Né? Não existe fora nem dentro, é uma coisa só. É incrível, começa a surgir uma vontade de se cuidar também, né? A gente fala muito disso, né, Su? Que começa, vem assim, sabe? E tu começa a cuidar do corpo, às vezes tu começa a cuidar do corpo, tu termina relacionamentos, porque tu começa a ver que tá ligado, tu também deixa ir outras coisas emocionais que não estão fazendo bem mais. Começa a refletir, mesmo que você não saiba que corpo e mente é uma coisa só e que os dois refletem, as emoções, tá tudo interligado, quando tu vê, tá agindo... Né, em várias áreas. A gente trabalha muito ao amor próprio, autocuidado, autorrespeito para se olhar mesmo. E aí, depois que a gente consegue se desintoxicar, a gente volta e amplia o olhar que nutrição vai muito além da alimentação. A gente tem que dar atenção também a outras fontes de nutrição. Sim. Né, como luz solar, água, banho de natureza, enfim, fazer a risoterapia, coisas que te fazem bem, uma série assim de movimentos, né? A gente vai trazer na nossa palestra como nutrir os 5 sentidos, porque a gente entende que tudo que entrar pelas nossas portas dos 5 sentidos, talvez 6, né, tem a ver com ou você está se nutrindo ou está intoxicando. Então tudo que a gente enxerga, que a gente vê, que a gente fala, que a gente escuta, que a gente cheira. Então, tudo isso... É alimento. É alimento. Que pode nutrir ou intoxicar. Hoje você comeria os seus pensamentos ou as suas palavras? Né? Uau, gente! Isso é profundo. Isso é muito forte, profundo. Né? Mas tem que dar uma mexida, às vezes, para a gente começar... Não tem como desintoxicar sem mexer nas estruturas. Por isso que a gente sabe que quem está com a gente, às vezes, é porque está buscando mesmo... Sim. E mais certo, uma base, né? Uma base contínua e... Bacana. Então, gente, para a gente finalizar aqui... Eu sou gostada do negócio. Eu gostaria de pedir uma dica, sabe? Uma dica prática, assim, que vocês pudessem deixar para os as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Algo para o cotidiano, fácil, sabe? Que seja possível começar agora.
falar da ativação dos 5 sentidos? Pode ser, pode ser. Né? A gente preza muito pela meditação ativa, né? Porque nem sempre a passiva, pela nossa rotina, a gente consegue colocar em prática. Então, quem tem talvez dificuldade pode começar pela ativa, que o que é a grande dica, eu acho, dica de ouro para começar uma desintoxicação, é se manter mais no aqui e no agora, né? Acoplar corpo e mente. E o que é isso, gente? É simples, é prestar atenção no que você faz. Sabe, desde tomar um banho, fique tomando um banho. Eu sei que a mente vai vagar, mas te traz de volta, sente a água, sente o cheiro do shampoo, né? A gente passa sempre na mesma sequência, shampoo, sabonete, inverte. A gente sai do banho e nem lembra que passou Automático, shampoo. Tá no modo automático, Nem- né? Automático. É Nem isso. sente a toalha. O automático é a nossa grande intoxicação. Sabe, faz uma refeição consciente, presta atenção no que tu escolheu, mastiga, sente o gosto do alimento. Meditação ativa é ativar os 5 sentidos, a visão. Veja o que está fazendo, eu sinto o meu corpo aqui nessa poltrona, né? Sinta a temperatura dos teus pés, sinta nesse momento o gosto da tua boca, amplia a tua audição, quais os sons que estão aí com você no ambiente interno, externo, sabe? Esteja presente no que você faz, com certeza você vai fazer bem melhor o que faz e vai encontrar sentido para o que faz. Talvez a gente pode deixar uma pergunta para fechar, né, para reflexão Claro. de cada um. A grande pergunta é: o que hoje você está fazendo para impedir a sua felicidade? Olha só. Ai, gente, gratidão, né? Obrigada a você. Daria pra gente ficar a tarde inteira aqui falando com essas 2 preciosidades que estão com a gente no Vida. Quero agradecer muito, Tati, Paque. Eu que agradeço. Su, Lourenci, Adoramos. gratidão. Obrigada. Essa dupla maravilhosa estará com a gente, então, no Congresso Vida, no primeiro dia, no dia 25, ainda pela manhã, antes do almoço, né? Até já, olha só, antes do almoço, para a hora que vocês forem para o almoço, vocês comerem consciente. A gente já está pensando nisso. A gente já Exato. está pensando em técnicas para aplicar logo que sair da palestra. Isso é muito legal, Exatamente. isso é muito legal. A galera já vai voltar dizendo, gente, não comi isso, comi aquilo, pensei nisso. E para ficar o dia inteiro acoplado e aproveitar ao máximo as palestras possíveis no aqui e no agora. Ai, que Porque é uma maravilhoso. benção mesmo, né? A gente tem um intensivo aqui do lado, né? Em Balneário, eu acho que carece muito disso mesmo. Então, eu acho que tudo que é intensivo mexe mais nas estruturas. É muito então, mais forte, né? É muito legal mesmo. Muito bom, né? Vamos nos divertir. Será maravilhoso. Então, gratidão mais uma vez Obrigada. pela presença de vocês. Gratidão pessoal que esteve aqui com a gente. Então, muito obrigada e boa tarde. Seguimos juntos. Tchau, tchau. Muito bom.